Como abrir um CNPJ para o meu escritório de advocacia? Quais as vantagens? Preciso de um contador para isso? E depois que eu abrir, eu vou precisar de um contador? Esse é o assunto desse vídeo. Meu nome é Gleice Vidal, eu sou contabilista da Sister Contabilidade. E desde já eu peço para você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva, aproveite e inscreva aí nas minhas redes sociais, o link está na descrição aqui do vídeo. Olá, doutores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para responder uma das muitas perguntas, que eu recebo aqui no meu escritório. Uma pergunta que eu já recebi muitas vezes, por exemplo, é: quem pode abrir um CNPJ com atividade de serviços advocatícios? Algumas pessoas, que não são advogados, não são formados e desejam abrir um escritório, e contratar um advogado para atender ali os clientes, Nesse caso, não pode, tá? A única pessoa que pode abrir um CNPJ com serviços advocatícios é um advogado. Diferente de outros tipos de empresa em que não necessita da formação para abrir um CNPJ, por exemplo, de engenharia, A pessoa pode abrir um CNPJ de engenharia e não ser engenheiro e contratar um engenheiro para trabalhar naquela empresa. No caso dos advogados, dos escritórios de advocacia, não é assim que funciona, porque a legislação não permite, tá? Eu sei que parece óbvio, mas tem muita gente que pergunta isso, Então eu resolvi colocar aqui também. Mas vamos lá, o que interessa. Qual o primeiro passo para mim, para eu que sou advogado, por exemplo, abrir o meu CNPJ, tá? O primeiro passo é justamente ver a viabilidade, O escritório de contabilidade, escritório de advocacia, escritório de consultoria administrativa não tem muito problema com a viabilidade, porque é um lugar que, apesar de ter porta aberta em muitos dos casos, vai receber pouco fluxo de pessoas, vai receber poucas pessoas, então não tem um impacto tão grande de vizinhança. Mas mesmo assim é necessário consultar a viabilidade com a prefeitura para saber se aquele local que você quer abrir o seu escritório é possível, é viável diante da prefeitura do seu município. E depois você vai precisar fazer um contrato, uma constituição do seu escritório, sendo ela uma sociedade unipessoal ou uma sociedade de fato limitada, ou algum outro tipo de sociedade. Você vai precisar fazer essa constituição e registrar na OAB, tá? Eles são o órgão de registro responsável. E depois disso, protocolar na Receita Federal esse documento e posteriormente protocolar na prefeitura para que você tenha o alvará. Outra pergunta que eu recebo bastante aqui: Gleice, eu posso abrir sozinho esse CNPJ ou eu preciso de um contador que faça esse processo? Você até pode abrir sozinho, mas o que acontece? É um processo bem burocrático, tá? Eu já tive a experiência de abrir escritórios de advocacia e realmente é bem burocrático, porque o órgão que regulamenta a OAB, ela tem critérios bem específicos, então precisa estar bem adequado. E quem tem esse conhecimento de abertura de CNPJ, junto à Receita, junto à Prefeitura, é o contador. Então, você, claro, consegue abrir sozinho, sem nenhum problema, mas o contador ele tem uma expertise do assunto e ele provavelmente vai fazer mais rápido, vai ter mais agilidade nesse processo, tá? Tudo bem, Gleice, eu consegui aqui abrir o meu CNPJ. E agora? Eu posso cuidar sozinho? Eu preciso realmente contratar um contador? Eu sou obrigada a contratar um profissional da área contábil? É obrigado sim, porque a legislação, ela obriga, todo CNPJ constituído ter uma escrituração contábil. E o profissional habilitado para fazer essa escrituração é o contador. Tá? E existem muitas vantagens também de você ter uma contabilidade, Lógico, uma boa contabilidade, um bom profissional da área contábil. Infelizmente, existem muitas contabilidades, muitos profissionais que não atendem de forma adequada. Por isso é necessário pesquisar com calma, com cuidado, esse profissional. Mas quais são as vantagens, de você constituir primeiro aí um CNPJ?
as vantagens são muito grandes e o seu contador, o profissional da área contábil, vai poder te explicar, né, explanar melhor esse assunto com você. Mas vamos lá. A primeira vantagem é sair da informalidade, né? Porque o advogado, ele atende ali os seus clientes e tudo, mas normalmente ele não tem muito tempo, né, para gerir o seu próprio negócio. Então, vamos supor, ele fez ali um processo, recebeu uma ação, graças a Deus, deu tudo certo, recebeu aquele volume de dinheiro na sua conta de pessoa física, né? Os valores caíram ali, para que ele possa fazer o repasse para o cliente dele, né? E aí, aquele montante ali da comissão dele vai ficar ali na conta de pessoa física dele. Ele distribuiu para o cliente a parte que era do cliente e ficou ali com uma parte, né, o valor da comissão. Essa comissão, esses valores que ele vai recebendo ali, são tributadas pelo IR, né? E a gente sabe que essa tabela progressiva do IR, ela é muito alta para pessoa física, né? Ela é bem alta, que ela pode chegar até 27,5%. Então, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, é um prejuízo, uma dor de cabeça muito grande, porque dá muito imposto a pagar. São valores muito altos a pagar, porque a tabela é realmente muito alta, tá? Então, se você abre o CNPJ, daí o que acontece? Ao invés desses valores da sua comissão ficarem na sua conta, né, de pessoa jurídica, né, da pessoa física, perdão, elas vão para a conta de pessoa jurídica, né? Aquilo que é a sua parte, a comissão daquela ação, ou então o trabalho mesmo, né, ali os honorários advocatícios, elas não vão para a conta de pessoa física, elas vão para a conta de pessoa jurídica, né? E aí, dentro da conta de pessoa jurídica, você vai fazer a distribuição, você vai pagar as despesas ali do seu escritório, né? Ou as despesas que você tem, Gleice, mas eu não tenho escritório, eu não tenho porta aberta, eu só tenho ali, eu só atendo o meu cliente, vou até ele e tudo. Mas de qualquer maneira você tem despesas, né? Você paga ali o seu registro na ordem, que é uma despesa também, você paga o seu combustível para você ir até o seu cliente, enfim, existem despesas, né? E aí você pode lançar isso na sua conta de pessoa jurídica. E o que sobra, o seu lucro, aí sim, esse vai para a sua pessoa física. Então, você sai da informalidade e começa a gerir melhor os seus negócios, né? Começa a colocar o que é da pessoa jurídica, o que é da empresa no lugar dela e o que é de pessoa física no lugar de pessoa física, né? E aí você vai poder ser tributado de forma mais justa, tá? Além de você pagar menos impostos, né? Porque como pessoa jurídica, você pode até se enquadrar no Simples Nacional, por exemplo, né? E o anexo de pessoa jurídica para o escritório de advocacia, para os serviços advocatícios, é um anexo muito bom. O Simples Nacional, ele tem vários anexos, né? E esse anexo para serviços advocatícios é um anexo maravilhoso, assim. Você começa com 4,5% sobre o faturamento. É um anexo muito bom, né? Então, para quem está começando, é muito bom. Você vai começar ali com esse 4,5% e vai aumentando progressivamente de acordo com o seu faturamento. De 4,5% para 27,5% é uma diferença enorme, né? Além do que, você pode também com isso, né, o fato de você ter o seu CNPJ, você diminui drasticamente o risco de cair em malha fina. Justamente porque as coisas já estão bem explicadas, né? Você recebe um cliente, você vai emitir nota fiscal para esse cliente, esse valor da ação, né, do processo, os honorários advocatícios cai na conta da pessoa jurídica, paga as contas da pessoa jurídica, as despesas, e depois o lucro vai para a sua pessoa física. Então, fica muito melhor distribuído, já está bem explicado para a Receita, e aí evita muito o risco de você cair numa malha fina e ter que se explicar diante da Receita Federal, além de pagar multa, né? Que infelizmente isso acontece bastante. Eu, infelizmente, já ouvi muitas histórias aqui no escritório, né? E muitas histórias ruins, assim, né? Muitos relatos de pessoas que por falta de orientação, por falta de procurar um profissional, por achar que não precisava, né, de um profissional da área contábil, achar que sabia, conseguiria fazer sozinho, enfim, mas acabou por não conseguir. Eu tenho um assunto assim recente, né, de uma advogada que me procurou, porque uma cliente dela foi fazer um depósito na conta dela, uma transferência, e o CPF estava bloqueado, né, parecia que estava suspenso na Receita Federal. E a conta dela estava bloqueada, estava suspensa lá. Ela me procurou e tudo, e eu verifiquei para ela junto à Receita e era por falta de entrega de declaração.
ela acabou deixando para depois e acabou esquecendo e não entregou a declaração dela. E aí o que acontece? Eram 3 declarações, eram as últimas 3 declarações. Normalmente quando a Receita bloqueia, ela bloqueia por conta de últimos 3 anos sem declarar, né? E aí ela teve que fazer as declarações, teve que pagar os impostos com multa e juros e teve também que pagar a multa por ter entregue fora do prazo. Então, quer dizer, é uma situação bem desagradável e que se ela tivesse orientação, ela não precisaria passar por isso. Não é verdade? Então, gente, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários essa história, se já aconteceu alguma coisa com você nesse sentido, ficou com alguma dúvida, né? Algum questionamento aí, escreva nos comentários. E até o próximo vídeo.